Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Conversar é Preciso, aqui pela Rádio baruchfm.com. Eu, Lígia Fortes, com o Bruno Marim e a Gisele Passos. Né, Gisele? Fernandes, né? Eu falo, a gente tem um sobrenome... A Gisele Fernandes Passos, ou a Gisele Passos Fernandes. Né? Bom, tem várias opções. Né? Escolha a opção que você achar mais. Agora, pessoal, sempre aqui comigo, tá? Nessa luxuosa companhia desses maravilhosos Bruno e Gisele. Nós vamos hoje continuar a nossa toada aqui falando sobre conflitos, mas antes disso, já senti a energia aqui do meu lado direito. Vem o Bruno Marim já tá aqui, dizer assim, das nossas mídias, divulgando as nossas mídias, né, Bruno? Isso mesmo. Boa Lígia. tarde. Um bom dia para quem não almoçou ainda, que sempre tem aqueles bom sofredores. Dia, Bruno. E uma boa tarde para quem já almoçou e está no meio do seu almoço aí acompanhando a gente. Agora, vou passar aí os canais de contato, vocês podem estar sempre conversando com a gente, inclusive ao vivo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99145-5258. Vocês também podem estar mandando um e-mail com qualquer dúvida que vocês possam ter referente à mediação, conflitos, que é o nosso contato, @sucederemediacão.com.br. E também, para não esquecer, a gente está presente em todas as mídias, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar lá, Suceder e Mediacão, que a gente vai estar lá prontinho para atender qualquer dúvida que vocês possam ter. Ao vivo no YouTube, inclusive, né? Sim, estamos transmitindo ao vivo no YouTube e no Facebook. Exatamente. Pela Baruch. Bem, pessoal, nós hoje aqui vamos continuar falando sobre o conflito. Não a teoria do conflito, mas a prática do conflito, não é? A semana passada, nós falamos do bom conflito. Demos um exemplo que foi bem gostoso de falar, criativo, que foi daquelas duas sócias de uma confecção, e ali ficou bem claro o que é o bom conflito e o conflito que não é construtivo, vamos dizer assim, para não falar o conflito destrutivo. Né? Exatamente. Nessa toada, nós vamos começar a falar assim, como é que surgem os conflitos, né? Como é que os conflitos surgem? Nós também já falamos sobre isso, mas é só para ter um gancho, para continuarmos hoje, que, na verdade, nós vamos falar sobre conflitos latentes, a espiral do conflito, e vamos tentar chegar ao conflito que é destrutivo, aquele conflito que não consegue se resolver e que destrói vidas, inclusive vidas e economias também. Com certeza. Né? Mas, assim, nós hoje estamos aqui com um ouvinte ao vivo, eu estou até emocionada, que nós vamos ter claque, eu acho, aqui hoje, de palmas, que é o... Kenan Bernardes. Kenan Bernardes, ator, cantor, o que mais? Eu sou ator, cantor, produtor. Tudo e tudo mais. Que dos altos contos. É um currículo bem completo. Então, ele vai nos assistir aqui ao vivo e a cores. Então, como é que um conflito surge? Normalmente, ele surge por divergências, ou de opiniões ou de valores. Né? Os conflitos surgem por isso. Mas não necessariamente são destrutivos. Pelo contrário, os conflitos, no geral, eles são construtivos, eles nos trazem transformação e o entendimento do outro, do que o outro está pensando, nos faz pensar, nos enriquece como pessoas, né? No geral, são positivos e geradores, né, de resultados isso. importantes para a vida das pessoas. Conflito construtivo
as pessoas normalmente saem dele com mais do que elas entraram. Do mais do que elas entraram. Exatamente. Agora, ele passa, para você tentar resolver um conflito, ele passa por uma comunicação clara, por uma comunicação que a gente diz que é sem ruídos, não é? Enquanto um fala, o outro escuta, ou escutar verdadeiramente o outro é tão difícil. Hoje, eu acho que sempre, porque o conflito faz parte da história da humanidade, né? Mas as pessoas não se escutam, não se olham, e tampouco se escutam, né? É muito difícil você ver uma pessoa olhar no rosto da outra, olhar nos olhos da outra, não é? Hoje em dia ainda mais. Né? Escutar verdadeiramente, uma escuta construtiva, né? Uma escuta ativa, como se fala na mediação, mas uma escuta construtiva do que o outro está dizendo. Não já repelir o que o outro está falando já de imediato, porque não combina com o que você está pensando, ou o que você pensa, com o que você pensa, né? Aquela questão, né, Lígia? Escutar tentando entender de verdade o que a pessoa está dizendo, tentando entender o ponto de vista e que ela se está tentando abrir colocar. Para a riqueza, que é a diversidade, pessoal. A riqueza das diferenças, do que o outro pensa, que você pensa tão diferente. Vocês nunca se surpreenderam numa conversa que você já tem tudo estratificado, acha que aquilo que você pensa é a verdade absoluta e é a mais correta, quando de repente o outro sai com uma frase ou uma palavra pequenininha que muda tudo na sua vida, que muda tudo o que você pensa? Já aconteceu isso com você, Bruno? Várias vezes. De repente você fala, ops, nossa, não tinha pensado nisso. Não tinha visto por esse ponto de vista. Né? Isso daí é você questionar como aprender com o outro, com a história do outro, com a riqueza que é o outro. E não necessariamente concordar com o outro, mas ter em você a condição de escutar atentamente aquilo que a outra pessoa está dizendo, a ponto de, pelo menos, entender o que ela está querendo dizer, que muitas vezes não é nada agressivo, Sim. Não é nada contra, inclusive, aquilo que você pensa. Exatamente. Né? Mas talvez seja até a mesma coisa, dita de maneira diferente. Eu estava pensando, nós conversamos antes de vir para cá, e eu estava pensando num exemplo de um conflito bem, vamos dizer assim, um conflito costumeiro, bem raso, bem bobinho, mas que, na verdade, depois pode influenciar muito na vida das crianças e dos adultos também. Então, eu estava falando com a Gisele e com o Bruno, que tem filhos pequenininhos. A Helena, minha princesa. A princesa, um amor de criatura. Eu e a Luísa. E a Luísa também. Duas a menina dos meus olhos, isso que importa. As duas têm 4 anos. A Luísa está com 3, quase 4, e a Helena tem 4 anos. Não é? Duas menininhas maravilhosas, inteligentíssimas. Então, eu tomei as duas como exemplo. Vamos pegar uma coisa que pode virar um conflito e pode determinar muitas coisas para frente. Por exemplo, todo mundo, a maioria dos adultos entende, os pais também, entendem o quê? Dentro do quarto, tirou tudo da caixa de brinquedos, joga tudo no chão. O que tem que fazer depois? Guardar, certo. Mas é uma revolta que dá aquilo, é um inferno que vira vida, né? Vai colocar tudo dentro. Não, porque eu não quero, e aquela, né? Eles se sentem oprimidos ali, vira uma ditadura. Revoltados, e aquilo vira um pequeno conflito, né? E a argumentação, normalmente, em relação a isso, o que é? Não, mas os meus amigos, os meus coleguinhas não fazem isso. Inclusive, lá na creche, na escolinha, não, a professora até desiste, porque deixa tudo lá espalhado pelo chão e fica daquele jeito. Tática didática. E aí, o que vocês fazem? Didática. Eles pararam de rir, vocês viram, né? Didática. Porque brigando não funciona, não adianta, ela não guarda se brigar. Luísa é assim.
Vamos lá, quem guarda primeiro? Vamos correr para ver quem guarda primeiro. Aí sim, colocou o desafio para ela e ela corre e guarda. O que significa isso? Significa você se identificar com o outro na dor dele, que é uma dor aquilo ali, né, gente? Para ela é, você sem dúvida. Vai e se identifica. Não, então como é que eu vou fazer para isso ficar divertido, né, Bruno? Essa questão então em você achar um interesse comum. O que eu faço com a minha filha, que, por exemplo, só tenho uma, não tem como fazer uma competição. Aí que eu falo para ela, olha, precisa guardar os brinquedos. Ah, mas eu não quero. Não, mas precisa. E se estragar os brinquedos? E se você perder os seus brinquedos? Você quer perder? É aquela questão, está no seu interesse você perder seus brinquedos? Daí esse é um ponto em comum, é achar um ponto em comum que interesse para ela também. Isso. Pessoal, a semana passada, essa questão do ponto em comum, que é muito didático e que nós colocamos a semana passada, para os que só nos ouvem, nós vamos explicar. E para os que nos veem também, o Bruno, inclusive, fez essa arte aqui, que ficou muito boa. O Bruno falou de interesses, a Gisele também. Então, num conflito, o que nós temos que buscar para resolver esse conflito? Primeira coisa, os interesses de cada um. E onde esses interesses se convergem. Né? Nós estamos retomando isso porque isso vai fazer parte da nossa fala e do tema que nós trouxemos hoje, não é? Porque se não houver essa convergência, para quem não nos escuta, imaginem um círculo e um quadrado. Aí você coloca o quadrado um pouco dentro do círculo e você vai ter o quê? A zona. Coloca aí para mim. A zona de convergência, que é o quê? Essa parte aí escura, essa parte grifada pelo Bruno de preto. Tá vendo? Esse daí é a zona, é a região dos interesses comuns, dos interesses dos dois, né? É aquele ponto onde eles vão concordar. Vão concordar. Então, nesse exemplo tão singelo das crianças, qual que é o ponto em comum? Do meu lado, preservar os brinquedos. E do lado dela também. Sim, é o interesse delas, do meu. Não é? Com certeza. Certo? Então é aqui, ó. Isso vocês podem transportar para qualquer tipo de conflito. Sim. Dos mais complexos a esse mais singelo e mais simples com as crianças. Sim. Fica fácil assim, né, pessoal? Agora nós vamos falar do conflito que não é um conflito explicitado, não é um conflito dito, falado, debatido. É um conflito que fica latente, que fica subliminar, no subterrâneo, né? Que vai minando os relacionamentos, que vai deixando doente qualquer ambiente, que vai causando desconfiança dentro de uma corporação, de uma empresa, dentro de uma família, entre um casal. Eles não são um casal, tá, pessoal? Não somos Eles um casal, não são um casal, pessoal. senão eu vou causar um problema aqui grave. Não somos casados, mas não um com o outro. Exatamente. Não, eles já trataram logo de resolver isso. Vamos resolver isso aí para não ter... Então, esse tipo de conflito é dos mais difíceis de serem resolvidos, né? Porque uma coisa latente não é algo palpável, muitas vezes, e é uma coisa, na maioria das vezes, cínica e hipócrita, né? E que causa uma tensão muito grande em qualquer ambiente. Nós trouxemos aqui, é como se fosse uma caixa de marimbondo. Se você vai lá e cutuca, aquilo se espalha e não vai sobrar nada, né? É uma visão bem nihilista, destrutiva das coisas. Então, um exemplo que é muito, vamos dizer assim, é muito importante e cabe e atual, é sempre atual, desde sempre, é o exemplo do racismo. Infelizmente atual. No Brasil. Vamos falar do Brasil. Vocês sabem, pessoal, que no Brasil não existe racismo, né? Não. Isso é coisa da cabeça de gente louca, né? Acabou essa época, né? Acabou essa época, não existe racismo.
todo mundo vive em harmonia, não precisa falar sobre o assunto, né? Respeitando suas diferenças. Ninguém é visto de maneira diferente do Ninguém tratado outro. de maneira diferente. O que acontece bonito. quando as pessoas envolvidas não se dão conta ou não assumem determinado conflito, determinadas atitudes que não condizem com a civilidade, não conduzem com o bom dos relacionamentos, né? O que acontece quando acontece isso? O que acontece com isso? Quando acontece isso, nada. Não é isso que eu quis dizer, né? Então, não há como negar que existe racismo no Brasil, que tem crime de ódio no Brasil em relação à raça, né? A raça negra, especialmente. Quem é que povoa, quem é que está na maioria, em todas as penitenciárias, a população carcerária é negra? Qual é a quantidade maior de jovens que é assassinada e morta no Brasil diariamente? Negros. Os negros, homens, né, negros, né, os homens negros. Qual mulher que é mais espancada e mais assassinada no Brasil? A mulher negra. E isso se nega, que não tem racismo no Brasil. Tem sim, e é uma coisa nojenta, né? Não temos políticas públicas, principalmente, que combata isso. Não temos o jogar por consciente, introjetar esta situação e efetivamente buscar uma solução para isso. Então, esse é um tipo de conflito, pessoal, latente, que as pessoas fingem, acham melhor, entendem melhor, por não considerar, fingir que está tudo bem. Que está tudo bem. Até porque o racismo ele está inserido em todos os campos da sociedade, em todas as esferas da sociedade, em todos os níveis da sociedade. Então, é difícil que uma política pública, como você mencionou, atinja todos esses níveis, porque, inclusive, em âmbito governamental... Sim, em política, eu estou dizendo que não tem política pública. Não tem, não vai haver, porque em todos os existe níveis um racismo instaurado institucionalmente, né, pessoal? Existe isso é um fato, não se pode negar. Agora, o que acontece? As pessoas costumam desprezar o lado benéfico do ódio e da raiva. Nossa, tem sim. Se é enfrentado, tem. Você tem que enfrentar isso, porque é poderoso. São paixões, né? São tipos de paixões e que têm que ser tratadas, estudadas. Não estou dizendo como doença, nem como... É uma doença social, né? O racismo é uma doença social, mas ela precisa ser enfrentada. Ela precisa ser realmente... combatida e educada por quem está no poder, pelas políticas públicas. É preciso institucionalizar isso. É verdade, nós temos vários grupos, especialmente na Bahia, eles são muito ativos, né, na Bahia, depois você vai dar o exemplo, muito ativos na Bahia, tem diversos grupos que falam da cultura negra e combatem a discriminação racial. Mas nós estamos muito longe, vamos falar do Brasil, né? No mundo isso é um problema, mas vamos falar aqui do Brasil, de conseguir equacionar ao menos esse conflito. Por quê? Porque não se olha para ele. Não se olha para ele. Não se olha com o respeito que ele merece. Né? Não se aprofundam os estudiosos institucionalizados em resolver isso ou enfrentar para minimizar. Né? Hoje, nós temos casamentos brancos com negros, nós temos todo tipo de mistura e miscigenação no Brasil, né? Interraciais. Agora, ninguém hoje em dia tem um filho negro e simplesmente
tem um filho, se a pessoa é consciente, não chega nele e fala, meu filho, a história é assim, ó, desse jeito aqui, ó. É assim, 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 Eu costumo assim. dizer que o racismo, além de combatido no nível, né, governamental, ele tem que ser combatido dentro dos lares, Da na sociedade. criação dos filhos, porque inicialmente ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. A A criança não vê esse tipo de diferença como algo ruim, né? Sem Muito dúvida. pelo contrário, a criança convive muito bem com a diferença. É. Mas quando ela é ensinada a ter uma visão negativa sobre a diversidade racial, aí sim começa a nascer o racismo. É uma contaminação, né? Exato. E o que é mais triste disso é, como você estava dizendo, Lígia, que quando o filho nasce, e sendo negro, e isso eu passo dentro da minha casa, nós temos que ensinar o filho a lidar com o racismo, o que é muito triste. O que eu queria ouvir de vocês. Mudar de comportamento. Exatamente. Né? Olha, filho, a história é a seguinte. Quando for abordado, não corra. Não corra. Quando for abordado, trate com respeito e educação. Peça, não demonstre nenhuma agressividade. Por quê? Porque tudo isso é visto, infelizmente, hoje, né, pela polícia como uma afronta. E é por isso que a maioria negra é morta. Por conveniência, né? Por conveniência. Exatamente. Né? E também por uma cultura, né? Que está arraigada em todos os Então, níveis. convém manter essa cultura, Exatamente. né? A cultura, todo mundo fala em cultura, como se fosse um dado inerte, como uma poça d'água que você deixa ali, apodrece. Não mexe, não muda. A cultura, ela é dinâmica, ela muda com o tempo, ela tem que mudar, senão nós estaríamos ainda hoje jogando virgens do abismo lá de cima, do negócio para cair lá no abismo, porque purificava a alma do faraó. Então, pessoal, a cultura, ela tem que mudar. A cultura, é interessante também observar que a cultura não muda quando convém, né? Quando é conveniente. Quando existe interesse, né? Quando existe interesse. Então, não muda porque é conveniente, né? Claro. Lá na cabeça desses megalomaníacos, né? De poder, então não vamos mudar, né? E se os negros tomarem o poder? E se um negro for presidente dos Estados Unidos da América? Será que isso é possível? Não sei, eu acho que é meio difícil. Será que é possível? Pois né? É muito mais conveniente, né? Em todos os níveis, né? É muito mais conveniente manter o negro afastado, porque a sociedade, num todo, ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida para com o povo negro. Impagável, né? Impagável. E é por isso que nós ocupamos o espaço de população mais pobre, de população mais desvalorizada, enfim. Sim. E para quê? Trazer para o centro da população, da sociedade, pessoas nesse nível. Então, para quê? Aí nós temos um conflito tipicamente latente, né, pessoal? Sim. E de vez em quando explode, mas explode o quê? Quando isso não é resolvido, o conflito latente, como que ele é resolvido? Pela violência. Sempre pela violência. Sempre. Não é exceção. Sempre pela violência. Um outro exemplo de conflito latente é a violência contra a mulher, o feminicídio que foi criado agora, né? Esse tipo penal, né, Gi? Esse agravante, né? O feminicídio, você é morta, a mulher é morta porque é mulher. Essa que é a razão. É a única né? razão. É a única razão. Então, se nós começarmos a pegar os anos 70, que os movimentos, os anos 60 já, na primeira metade dos anos 60, o feminismo, né? Que começou lá nos Estados Unidos, os protestos e tudo. Não vamos nem falar antes, quando a mulher lutou pelo direito de votar, né? Já havia um grande número de mulheres que morriam pela violência, né? Mas o que aconteceu? Velado, né? Exatamente, velado Bruno. na sociedade. E aí, né, Bruno? Fala você, diga você. Então, e assim, voltando aqui, trazendo um pouco de volta ao Brasil, a gente tinha muitas questões dos crimes de honra, a qual era justificável um marido matar sua esposa, se ele se sentisse ofendido por alguma ação dela. Era justificável. Então, aquela questão, teve algumas mudanças,
Mas hoje virou um conflito latente, que negócio foi para baixo do pano. Ainda acontece isso. Sempre foi, né, Bruno? Um conflito latente. Sim. Hoje não é mais, mas é interessante, desculpe eu cortar você, mas depois você volta a falar. O que acontece hoje? Não é latente, mas as mulheres estão morrendo a centenas aí, né? E hoje ainda mais, né? E todo mundo está vendo, é uma sociedade doente, né? Tanto de homens quanto de mulheres doentes, né? E que a gente vê que tem condição ainda, inacreditavelmente, nos dias de hoje, justificar a morte da mulher. A morte da mulher. É incrível, né? A gente chegar num ponto de você justificar apenas por ela ser mulher, apenas por ela estar com uma roupa X ou Y, ela morreu por isso. Aquela infelicidade de se culpar a vítima, né? Que no Brasil é comum. Né, a gente vê que no Brasil é comum se culpar a vítima, seja em que âmbito for, é comum culpar a vítima, principalmente quando é mulher, porque a ela sempre sobra a roupa, o que disse, o que fazia, onde estava, o horário. Né? A nós não é permitido andar depois de determinada hora, a nós não é permitido usar determinada roupa, a nós não é permitido falar diversas coisas. Então, é muito complicado. Ser negro e ser mulher nesse Brasil, olha que coisa, já tem os dois adjetivos. Né? Meu Deus, estou no grupo de risco, mas vamos lá. Pois é, mas esse conflito, eu não diria que ele é latente mais, né? É um conflito que ele tem um fingimento de latente, mas que ele está escancarado e todo dia isso cai na nossa cara. Todos os dias. É verdade. É aquela questão, a gente fica sabendo de parte das coisas. Tem muitas que nem entram nos registros que chegam ao nosso conhecimento. E isso a gente até não tinha falado, mas a gente está falando aqui da violência física e tal, mas muito fica escondido, porque a violência, ela parte, inclusive, de forma verbal, né, de forma moral. A mulher nem sempre é violentada de forma física. Não. E agora começa a violência psicológica e vai subindo. E muitas mulheres não sabem que estão sofrendo essa violência. E essa violência psicológica, somente o ano passado que foi incluída na Lei Maria da Penha, que a violência, não só física, mas a psicológica, também estão sujeitas à lei. Às penas da lei. Exatamente. Estão inclusas na Lei Maria da Penha, e não é só a física, psicológica, mas também a questão financeira, da violência, da depauperação patrimonial da mulher, que acontece muito de ela sofrer essa violência de se ver roubada do seu dinheiro, dos seus bens pelo companheiro. O direito à independência, né? E o agressor, ele vem travestido numa roupa de protetor, né? De eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos filhos. E no final das contas, ele não é protetor coisíssima nenhuma. O mal sempre vem travestido de bem, pessoal. Exato. O mal sempre vem travestido de bem. Ninguém chega e fala, como eu sou mal. Não, ele vem travestido de bem. Né? Agora, nessa condição que você está colocando de ele vai cuidar dela, ele vai tirar o que é dela, porque o que é da mulher nunca é da mulher, é da família. O que é do homem para o homem. Né? Infelizmente, é sempre assim. Se bem que nós temos hoje as leis, né? Essas leis que preservam os bens dele e dela também, claro, né? Agora, assim, fora da lei, aí é outra história, né? Fora o problema da lei, é o que acontece à margem da lei. A margem da lei. A margem da lei acontece em todas essas violências. Por isso que agora, o ano passado, eu repito, foi levado esse novo artigo, a Lei Maria da Penha, que criminaliza isso, a violência física, psicológica e de afronta ao patrimônio da mulher também, né? Sim. Agora, pessoal, por que será
Nós precisamos falar Bruno. sobre as mídias agora, né, Sim, Bruno? vamos retomar Antes um Sobre que pouquinho as ela mídias. volte, Obrigada. você não Vocês têm que fale. me lembrar. Vocês têm que me lembrar, Bruno, que eu belisca esqueço. ela, Depois Bruno. eu fico como esquecido. Belisca ela, Esquecido, Bruno. é isso aí. Então, Vamos lá. gente, espero que vocês estejam gostando do programa hoje. E, novamente, vocês podem conversar com a gente ao vivo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99 145 5258. E também a gente está presente em todas as mídias aí, no YouTube, Facebook, Instagram e no Twitter. É só procurar Suceder e Mediacão que você encontra a gente, pode conversar qualquer hora. Muito bem. Agora, nessa toada, saindo dos conflitos latentes, que são muitos, né, pessoal? Nós demos aqui 2 exemplos, e eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, É gente. fruto de uma sociedade doente, né? Totalmente, Sim. totalmente. E assim, para combater eles, tem que vir dentro tanto da educação que vem de casa, quanto das instituições. Sim. É Tem que vir cultura dos mesmo, dois né? lados. A gente comentou aí de 2 exemplos de conflitos latentes entre o racismo e a violência contra a mulher, e é muito engraçado que nos 2 casos a gente tem mulheres que defendem, né, essa agressão contra a outra mulher. Elas justificam, E né? nós temos também, no meio do racismo, negros que justificam atos, ainda que isolados, mas justificam atos que acontecem, atos de racismo mesmo que acontecem. A exemplo do que aconteceu agora recentemente lá na Bahia, né? Quando uma diretora da revista Vogue no Brasil teve, ao meu ver, uma infeliz ideia de fazer a festa do Brasil colonial escravocrata e colocaram negros nos dias atuais, vestidos de mucamas, enfim, servindo a todos. Há muitos, a visão é de o que se é usado hoje aí como termo mimimi, né? E aquela hipocrisia que nós falamos agora. Nós ficamos assim indignados com Sim. isso lá, né? E Comentamos inacreditavelmente, alguns negros se levantaram a favor disso. muito. Inclusive, negros se apresentaram nessa festa. E ainda Foi em saíram. Salvador? Foi em Salvador? Foi. Salvador. E ainda saíram com a justificativa de que tudo estava de muito bom gosto. É algo, Muito no horrível. É mínimo, chocante. bizarro. No mínimo chocante. bizarro um evento desse. É chocante. Então, a gente tem no mundo de hoje situações como essas, em que as pessoas vítimas atingidas justificam a atitude do agressor. Nós vamos fechando o programa, o Conversar é Preciso, que vamos para o Conversar na Varanda, mas vamos fechando o programa com essa questão para reflexão, né, pessoal? Vamos refletir sobre isso, porque no programa próximo nós vamos tratar dos conflitos que são tidos ou são insolúveis. Porque nós sabemos que tem conflitos que não são resolvíveis, porque para resolver um conflito as pessoas precisam querer resolver o conflito. Tem que ter né? interesse das Então, partes. Né? nós temos isso, a mediação nem sempre é possível. Então, nós vamos começar o próximo programa tratando por que certos conflitos são tidos como conflitos insolúveis, conflitos destrutivos. É aí que nós vamos começar para a próxima semana. Vamos para o Conversar? Conversa na varanda. Conversa na varanda. Hoje Vamos lá. Nós vamos falar aqui hoje. Eu vou copiar aqui, depois eu passo para vocês. Essa questão, pessoal, dessa lei, desse projeto de lei. Está bem alta essa semana, aparecendo os principais noticiários. Mais um absurdo. Sobre a doação de compulsória de órgãos. Né? É uma coisa absurda. Quem propôs isso foi o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele ficou famoso ao rasgar a placa em homenagem a Marielle. E aí a Gi e o Bruno prepararam esse assunto para nós falarmos aqui hoje no Conversa na Varanda. Vamos lá, Conversa Gi. na Varanda. Começa você e depois vamos para lá.
Bom, conforme a introdução, temos aí a figura, mais uma vez, aí polêmica, né, do deputado eleito aí, Daniel Silveira, famoso já, pela questão de rasgar a placa aí da Marielle, vítima de assassinato e até então não solucionado, né? O projeto de lei prevê a doação compulsória de órgãos, tecidos de mortos em confrontos com a polícia e de cadáveres com indício de morte por ação criminosa. Não sei se tem outra palavra a não ser abjeto, mas enfim, né? Isso a gente pode começar pela questão, se não humanitária, se não de civilidade, enfim. Mas vamos começar por uma questão muito objetiva. Isso é inconstitucional. Né? Isso é inconstitucional. Fere diversos direitos, diversos direitos e princípios constitucionais, né, Bruno? Exatamente, 5, para ser exato. Já começa a ferir 5 princípios. Sim. Ele começa com 5, né? Que aí a gente tem o princípio da dignidade humana, da liberdade, da inviolabilidade da intimidade, da inviolabilidade da vida privada, da imagem das pessoas. É um rol seleto de princípios que ela vem empurrando por aí fora, que se inclui aí num outro crime já previsto no Código Penal, através de um decreto-lei de 1940, que é o vilipêndio de cadáver, que também entra aí nessa maravilhosa esteira de coisas atropeladas por esse projeto de lei. Ele deve ser encaminhado por uma comissão aí, né? Para uma comissão de justiça? Sim. Qual a comissão, né? Comissão de Constituição e Justiça. De Constituição e Justiça, lá do Congresso, né? Sim. Do Congresso Nacional. O famoso CCJ. CCJ, e vai haver esperamos, uma ampla discussão, mas é assim, pessoal, as pessoas entram, ou pegam o poder, e ficam discutindo sobre ideologia, né? Ou a falta dela, ou não ter ideologia qualquer. O problema é o seguinte, nós temos que usar as coisas que dão certo, que nos fazem bem, né? Extremos direita, extremos esquerda, não nos servem, não adianta. Isso é de uma coisa que beira o nazismo, né? Com certeza. Que beira o nazismo. Com certeza. Que beira a extrema-direita, que é tão ruim quanto a extrema-esquerda. Aliás, esquerda e direita só serve para mão e perna. Porque principalmente isso, aqui no gente, Brasil, é tão né? obsoleto, é uma coisa tão demodê. Eu repito, nós temos que usar de políticas que deem certo, não de políticas para pisar, acabar com um gênero, ou com uma raça, ou com pessoas de determinada idade, ou para reforçar as suas próprias convicções. Isso é o coletivo. Você tem que olhar para as pessoas como pessoas, não como coisas, e muito menos para os corpos das pessoas, mortos já, como se fosse lixo. Ou como se fosse propriedade do Estado, né? O Estado vai querer propriedade? Sim, propriedade para se dispor da maneira que eles acham mais correta. E há de se dizer que depois de mortas, essas pessoas, os corpos delas pertencem às suas famílias, e a doação de órgãos, ela não pode ser compulsória inicialmente, porque deve partir da vontade da pessoa em vida. Da própria pessoa. E da concordância da família após a morte. Aquela questão é bem contraditória, assim, é uma doação compulsória. Né? É uma doação sendo contraditório. Você está sendo obrigado. Além de tudo, é analfabeto, né? Porque doação compulsória. Não é a primeira vez que a gente tem essa aberração, né? Infelizmente. Daí fica a dúvida se eles levam a sério mesmo esses projetos, ou se é uma questão de ibope. E assim, para quem está ouvindo, independente se você concorda ou não com um projeto desse, e há quem concorde. Se há quem faça um projeto desse, há quem concorde. Como a Mulheres que é importante ressaltar, aquela questão, a gente falou, isso fere princípios constitucionais. E supondo que um projeto desse é aprovado, isso abre um precedente muito perigoso. Exatamente. Como a gente estava falando aqui, extremas direita, extrema esquerda, os dois
Esses dois lados já geraram ditaduras. E dor demais, e dor sim, demais. Em todos os lugares que ditadura se é instalaram. sempre perigoso. Sempre. Um lado que se considera totalmente certo é muito perigoso. Agora, sempre. pessoal, agora vem a pergunta, né? Vamos fechar com chave de ouro aqui hoje. Vem a pergunta. Os confrontos da polícia geralmente são em relação a quem? São brancos, nórdicos, o pessoal que vive nos jardins ou que viaja 3, 4 vezes para o exterior, nada demais, não tenho nada contra essas pessoas, eu adoro viajar para o exterior também. Quem é que é abordado? Quem é abordado a miúde, com total desrespeito e morto, e que está aí ou trancafiado nas penitenciárias do país? O negro. O pobre, são eles que vão doar os seus órgãos, o seu corpo, espontaneamente, né? Aí, para quem precisar. Normalmente os brancos, porque têm mais acesso aos serviços de saúde. Com certeza. E particulares, né? Muito boa tarde para vocês. Muito obrigada pela audiência. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde e até a próxima semana. Você ouviu na Baruch FM Conversar é Preciso, com Lígia Fortes, o universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte.